Glória a Deus. Bom dia, Espírito Santo. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Nesta manhã abençoada de quarta-feira que o Senhor preparou para nós, entramos mais um dia na presença do Senhor em agradecimento, pois nós deitamos, dormimos, acordamos. Nós estamos de pé porque é o Senhor que nos sustenta. Queremos agradecer pela noite de sono, por este novo dia, esta nova oportunidade que o Senhor nos concede. E com essa oportunidade, nós vamos consagrar as nossas vidas ao Senhor, consagrar o nosso dia, nossa família, nosso trabalho, nossas idas e vindas, tudo o que nós estamos fazendo e vamos fazer, vamos consagrar ao Senhor. Eu consagro a vida de cada um que ouve a palavra do Senhor todos os dias através do pão diário. Que o Senhor venha trazer a bênção, a cura, a libertação sobre a tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje o nosso pãozinho diário está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, e os versículos estão do 18 ao 22, que fala sobre o poder sobre a doença e a morte. Dizendo-lhe ele estas coisas, eis que chegou um principal e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhes a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Olha aqui, que palavra, poderosa nesta manhã. O Senhor Jesus está aqui realizando 2 curas, 2 milagres. Em pessoas diferentes, em casos diferentes. E o que nós tiramos de lição? Aprendemos com esta palavra. Esta palavra nos ensina várias coisas. O Senhor quer nos falar nesta manhã, através desta palavra, que para Ele nada é impossível. E que através da nossa fé, nós conseguimos, sim, arrancar virtudes de Jesus. Chamar a atenção dele para nós. Mas depende de nós. Nós vimos todos os milagres que aconteceram, todas as curas que aconteceu na Bíblia, que está relatada aqui na Bíblia Sagrada, todas as histórias que estão relatadas, alguém foi ao encontro de Jesus. Alguém quis ser curado. Alguém quis ser liberto. Se aquela pessoa não queria, mas tinha alguém que queria por ela. Porque aquela menina, ela estava morta. Ela não tinha mais como querer alguma coisa. Mas ela tinha um pai de fé que lutou por ela, que correu atrás. E quantas das vezes nós temos uma situação semelhante na família? E muitos olham e dizem assim: não tem mais jeito. Aí não tem mais jeito. E às vezes, realmente, quando a pessoa morre, não que Jesus não tenha poder para levantar, para ressuscitar, ele tem sim, que tem, Olha a história aqui. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, já estava morta. Mas Jesus é o dono da vida. E se ele não curar, levantar a carne, mas o espírito, a alma ele pode salvar.
aquele homem não desistiu porque o povo estava ali falando: ai, Jairo, não tem mais jeito. A sua filha já está morta. Por que você vem incomodar o mestre? Aquela mulher do fluxo de sangue, o povo falava para ela: você tem que ficar recuada da sociedade. Ela era considerada uma mulher impura no meio do povo. Ela não poderia estar ali. Ela estava, porque ela sabia que ela, pela fé dela, ela ia tocar e ia receber a cura dela. Olha que fé. Muitos ali estavam tocando sim, apalpando Jesus, Um tocava dali, o outro tocava daqui, porque quem está no meio da multidão é tocado sim por muitos, Quando a gente está dentro do ônibus, Eu passo por isso todos os dias, ônibus lotado, Ou está no trem, no metrô lotado. Às vezes a gente entra, não porque a gente está andando, é porque alguém está levando, Quantas das vezes as pessoas entram no metrô sendo levado por alguém, pela multidão? Mas assim, tem toques que a gente nem vê quem foi que tocou. Às vezes é um pisão no pé que a gente não sabe nem quem pisou. Mas aquela mulher, quando tocou em Jesus, ela não tocou da forma que todos estavam tocando. Ela tocou de forma diferente. Então, o que nós temos que tirar de lição também com esta palavra, com esta mensagem vinda do Senhor, é que nós temos que ir tocar e fazer diferente, fazer a diferença. Não é porque alguém está fazendo assim que eu tenho que também fazer assim. Não é porque alguém age assim que eu também tenho que agir assim. Não. Tem coisas que nós temos que ter como exemplo, sim. Mas por quê? Se todos estavam ali tocando, estavam ao redor de Jesus, aquela mulher também quis ir, mas ela fez diferente, ela foi com fé. Foi por causa da fé dela. E a filha de Jairo ficou de pé porque ele também teve fé. E todos eles, diante dos homens, não tinha mais jeito, era caso perdido. Quantos anos tinha que aquela mulher estava com hemorragia? 12 anos. Era caso perdido para a sociedade. A palavra do Senhor diz que ela já tinha gastado tudo. Aquela mulher, aquele pai, estava com uma filha que já a sociedade dizia: já está morta, Jairo, não tem mais jeito. Mas eles não desistiram. Tanto a mulher que foi buscar a cura para si própria, quanto o pai que estava buscando a vida para a filha dele. Eles não se intimidaram diante da multidão. E Jesus, tranquilo, porque às vezes nós somos tão impacientes. A gente quer uma coisa hoje, aí às vezes a gente não tem paciência de esperar. Jesus está falando é para amanhã, e nós estamos dizendo eu quero é agora, é hoje. E quantas das vezes as pessoas buscam e não recebem no mesmo instante e desistem? Quantas pessoas vai à casa do Senhor porque quer o milagre naquele dia e sai dali: estou decepcionada, eu não recebi o que eu fui buscar. Foi você? Foi Jesus que não quis curar? Foi Jesus que não quis fazer? Ou foi nós que não tivemos paciência de perseverar? Porque o segredo não é somente estar, é perseverar. Temos que ter perseverança. Porque aqueles dois ali estavam com causas diferentes, mas não desistiram. Eles confiaram. Jesus está lá com os discípulos, vai andando, e Jairo está lá, na cola. Eu não vou desistir. A mulher andando, a multidão, empurra ele para lá, empurra ela para cá, mas ela foi, procurou uma posição ali, uma brechinha, e tocou na orla do manto, E esse texto, ele foca na fé de um líder, que era Jairo, que era o líder da sinagoga, e de uma mulher
com hemorragia, destacando como a fé, mesmo silenciosa, é poderosa e suficiente para a cura e para resgatar pessoas de situações desesperadoras. Tá vendo? Resgatar pessoas. O que foi que Jairo fez? Ele buscou pela filha dele. Por que que eu e você nós não podemos buscar pelo nosso filho, pelos nossos filhos, pelo nosso esposo? Você, homem, pode buscar pela sua esposa, pelo seu ente querido. Nós temos que buscar pela vida de alguém que está lá incapacitado de buscar. Às vezes alguém tem olhado para pessoas e dito: seu filho não tem mais jeito, é caso perdido. Quantas vezes eu já ouvi de alguém, fulano, eu ver falar da minha, do meu ente querido que eu amo, que ele ali não tem mais jeito. Mas eu sempre acreditei e acredito que tem jeito sim, porque para Deus nada é impossível. Nem que ele cria meio, cria situação, mas ele faz. Se ele prometeu que vai fazer, espera. Deus vai te dar o momento certo, vai proporcionar o momento certo e a hora certa para que o milagre aconteça na tua vida ou na vida de alguém a qual você está buscando. A palavra do Senhor diz que aquela mulher já tinha gastado tudo que ela tinha e não tinha resolvido. Tenho certeza que Jairo também já tinha gastado muito. Eu me lembro, eu já era grande, já tinha cerca de uns 11 anos, e uma pré-adolescente com 11 anos, 12, ela se lembra de tudo, já, praticamente. Tem algumas coisas assim que eu não me lembro, mas muitas eu me lembro, principalmente aquela passagem que marcou em nossa vida. Eu me lembro que eu tinha nessa faixa de 11 para 12 anos, eu fui acometida com uma enfermidade que a princípio eu fiquei internada quase um mês. E os médicos falavam que era problema estomacal. Tirou praticamente tudo de que eu não podia comer. E ali eu fui delfinhando, por quê? Porque eu estava com algo dentro de mim que eu tinha que me alimentar e não parar de comer. Mas o médico dizia, é intestino. E não fazia exames, porque naquela época era tão difícil realizar um exame, Eu não sou tão velha, mas as coisas, já se evoluíram tanto, Graças a Deus estão evoluindo cada vez mais. Mas assim, na época mesmo, eu morava no interior, era uma cidadezinha pequena, não tinha muito recurso, e eu ali padecendo, delfinhando. E minha mãe nunca desistiu de mim. Eu me emociono quando eu lembro dessa história. Porque o meu pai, ele bebia, Ele era dono de bar. E além dele vender, ele se alcoolizava, Era alcoólatra. E um dia realmente minha mãe chamou minha tia para botar a vela, na minha mão. Eu estava morrendo. A verdade era essa, eu estava morrendo. Eu via tudo longe de mim. E minha mãe mandou chamar meu pai, que estava no bar, e ele disse que era que minha mãe estava exagerando, que não era tudo aquilo não. Givaldo, nossa filha está morrendo. Você está exagerando. E eu vendo as pessoas, eu comecei a ver as pessoas distante de mim. Minha mãe estava pertinho de mim e eu via minha mãe distante. Então, naquele momento, eu percebi que eu estava indo verdadeiramente. E quando minha mãe percebeu a gravidade, ela disse, vai chamar, Era comadre dela, e cunhada e comadre. Ela mandou chamar minha tia, irmã do meu pai, para ajudar elas, na morte ali, na hora da morte. E eu me lembro que minha mãe começou a rezar, minha mãe começou a chorar, minha mãe começou a pedir para tudo que ela se apegava na fé, Que nesse momento a pessoa vai se apegar no que crê, E ela pedia muito para Deus.
Mas quando Deus ele tem um propósito na vida de alguém, ele já escreveu uma história para alguém, não adianta, que a morte ainda não é hora, não é o tempo ainda. Ela não leva. Ela pode estar na beira da cama, na beira da pessoa, mas não leva, porque ainda não é chegada a hora, não é chegado o momento. E não era a minha hora, né? Hoje, para a glória de Deus, eu já estou com 52 anos, prestes a fazer 53 anos, estou de pé. Por quê? Deus tinha um propósito de salvação na minha vida. Aleluia! E ali, o que eu quero falar com a minha história, que minha mãe não desistiu de mim. Depois minha mãe, né, que eu, né, me recuperei, não sei o que foi, não lembro, né, nessa parte eu não me lembro o que foi que me deram, né, era muito negócio de chás, me deram chás e eu recuperei, né, a visão, né, teve um momento que minha visão embaçou e minha visão foi se recuperando, só que eu também não fiquei curada, eu fiquei ainda doente. Mas minha mãe rodava comigo no colo, eu já grandona, né? E eu me lembro que foi descoberto um médico que estava tratando, né, daquela doença que estava em mim. E o meu tio, por muito inteligente, na época era assim, né, um braço direito na família. Ele não era tio literalmente, né? Meu primo, bem chegado, mas a gente chamava de tio por ser mais velho. E ele descobriu esse médico, né, em Irecê, e ele falou para minha mãe foi lá, me levou, e para tirar do povoado onde a gente morava, era muitos quilômetros, né? Eu não entendo bem ainda de quilômetros, mas eu acredito que era uns 3 ou mais, não sei, não lembro bem de quilômetros, eu só sei que a gente falava sobre légua, né? Era uma légua, não sei quanto é uma légua, mas era distante. E minha mãe foi comigo andando. Pense, coitada. Eu fraquinha, não conseguia andar, e minha mãe me colocava no colo, andava um pouquinho, se cansava, me colocava no chão, eu andava um pouquinho, eu chorava que eu não conseguia andar, eu só tinha barriga. E o resto era tudo seco. Não tinha como andar. Comia, mas não ficava forte. E quando chegou na cidade, eu lembro que esse tio, chamou um táxi e me levou até Irecê. O médico só olhou para mim e diagnosticou na hora. Ele mandou eu pôr a língua para fora, olhou meu olho e disse: ela está com tal e tal doença. Diagnosticou, né, ou passou o medicamento e falou para minha mãe me dar bastante comida, fazer mocotó para mim, me fortalecer, que eu não podia ficar sem comer, e aquele mal ia sair pela fezes. E para a glória de Deus, fiquei bem, né? E o que eu quero enfatizar, meu pai, ele desistiu, ele não tinha amor, assim, eu acredito que nem próprio, nem principalmente por nós. Ele tinha um amor, mas um amor assim, meio estranho. Ele não tinha cuidado conosco, não tinha. Mas minha mãe, ela sofreu até a última gota que ela pôde por causa de nós. E ela falava: é por causa de vocês, que se eu sair, vocês vão morrer. Ele vai matar vocês. Ele não vai cuidar. E a gente achava que não, mas hoje eu sou mãe e eu sei o amor de uma mãe pelo filho, que a gente só sabe quando tem, né? E na época a gente não entendia, a gente achava que mãe ficava por causa que gostava dele, mas verdadeiramente foi por causa de nós. E eu sou prova viva de que minha mãe não desistiu de mim, né? E a gente pode buscar, sim, pelo ente querido, com fé e com força, boa vontade. Jairo não desistiu da filha dele. A mulher do fluxo de sangue não desistiu da sua cura. Ela disse: eu já estou desenganada mesmo pela sociedade, eu agora tenho que correr atrás de quem pode fazer. Porque quando o médico desengana, diz não tem mais jeito, e ele diz agora sou um milagre, busque a Deus.
Porque se aquela pessoa não for curada fisicamente, ela vai ser curada na alma. O espírito dela, né? Deus vai tomar para si. E aí, quando eu vim morar aqui em São Paulo, hoje eu quero falar mais dos meus testemunhos. Quando eu vim morar aqui, eu já tinha passado uma prova, anos de prova, né? E por fim, uns 4 anos mais de prova, marcação cerrada, né? Foi uma prova que eu achei que eu não ia suportar. E quando eu verdadeiramente, finalmente me libertei daquilo tudo, vim para São Paulo. No ano que eu cheguei, minha mãe ficou doente, teve um AVC. Eu tive que sair daqui correndo, né? Saí daqui 6 horas da manhã do aeroporto, 6:30 da noite eu já estava no interior. Fui para Salvador, de Salvador, 8 horas de viagem. E eu estava lá na minha cidade à noite para cuidar da minha mãe. E um dia Deus usou uma moça, né, que é cristã, lá da minha cidade. Ela foi visitar minha mãe no dia que eu não estava com minha mãe. Foi meu irmão, minha cunhada foi ficar com minha mãe e ela foi visitar e chegou me dando o recado da parte de Deus, que Deus queria e requeria. Deus já tinha falado para mim e usou ela para confirmar que eu tinha que fazer um propósito de jejum e oração pela vida da minha mãe, que ele iria curar, que Deus iria curar. E Deus falou na hora para mim, não vou colocar ela de pé, eu quero curar a alma dela, o espírito. Quero salvar. E aquela menina acreditando que era salvação, né, que Deus queria curar ela, o corpo físico dela. E eu já tinha certeza dentro de mim que minha mãe não iria ser curada, o físico dela. Mas eu sabia que era para algum propósito, e era de salvação. E realmente fiz aquele propósito. No mesmo dia, na mesma noite, eu comecei, deu meia-noite, eu estava ali de joelho diante da palavra do Senhor, declarando, né, que aquela muralha que estava diante de minha mãe, impedindo de ela ir salva, que Deus jogasse por terra. E no terceiro dia do propósito, minha tia, que é evangélica, chegou para visitar. Ali só estava eu e ela e minha mãe dentro do quarto do hospital. Eu fechei a porta, minha tia fez o apelo, minha mãe correspondeu, né, com o sim dela. Aí, naquele dia, Deus me confirmou que realmente minha mãe estava curada. Mas ela foi pura. Deus purificou a carne dela aqui, né? O sofrimento que ela tinha que passar, eu tenho certeza que ela não está passando mais. E minha mãe curou, porque eu lutei por isso. Eu, como filha, lutei. Diante de tantas orações que eu já tinha feito para Deus salvar minha família, Deus me confirmou a salvação da minha mãe. Então, o que eu quero te dizer nesta manhã, você que está me vendo, me ouvindo, não desista. Se Deus não curar a carne, Ele vai salvar a alma, porque Ele veio para salvar aquele que se havia perdido. Aquela mulher usou a fé. Ela só tocou na orla do manto de Jesus e ela instantaneamente recebeu a cura, porque ela conseguiu arrancar a virtude de Jesus. Embora Jesus estava sendo tocado por todos os lados, ele disse: de mim saiu virtude. Aleluia. Jesus, ele responde a ambas. Ele respondeu às duas partes. Ele socorreu as duas partes. Com autoridade e compaixão, curando a menina morta e a mulher que sofria por 12 anos, né? Demonstrando que a fé genuína e a confiança nele trazem restauração e vida. Ai, desculpe. Jesus demonstrou que, tendo confiança nele, tem restauração e tem vida. O que nós temos que tirar de lição com a história da menina? Que a fé de um pai
mesmo quando confrontado com a morte, foi o gatilho para a intervenção milagrosa de Jesus. E o que nós temos que tirar de lição com o caso da mulher que sofria com a hemorragia? Que a sua fé, mesmo não expressa com palavras, foi o que a salvou. Ela é um exemplo de como a fé pode ser uma certeza íntima que se manifesta em uma ação audaciosa. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem várias lições que nós temos que tirar. Fé, perseverança e insistência. Apegar-se a Jesus é o título da história de hoje. Tive tontura pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Tive tontura na escada do prédio do escritório e agarrei o corrimão porque a escada parecia girar. Enquanto meu coração batia forte, as minhas pernas enfraquejavam. Agarrei-me ao corrimão, grata por poder me amparar. Os exames médicos apontaram anemia. Embora a situação não fosse grave, logo foi resolvida. Nunca esquecerei como me senti fraca naquele dia. É por isso que admiro a mulher que tocou em Jesus. Ela não apenas se moveu no meio da multidão, naquele estado de fraqueza, mas também demonstrou fé e ousadia para se aproximar dele. Aleluia! E você, o que está esperando para demonstrar a tua fé através da tua atitude? Tenha atitude diante do Senhor. Arranque virtude de Jesus através da tua fé, da tua atitude. Aleluia! Ela tinha boas razões para ter medo. A lei judaica a definia como impura e expor outras pessoas à sua impureza. Ela enfrentaria sérias consequências, mas seu pensamento, se eu apenas tocar em seu manto, e faz seguir a palavra grega traduzida como tocar em Mateus 9:21, não significa apenas tocar, quer também dizer agarrar-se ou apegar-se. A mulher agarrou-se firmemente a Jesus, pois creu que ele poderia curá-la. Jesus viu no meio de uma multidão a fé desesperada de uma mulher. Quando nós somos ousados na fé e nos apegamos a Cristo em meio às nossas necessidades, Ele nos acolhe e vem em nosso auxílio. Podemos contar-lhes a nossa história sem medo de rejeição ou punição. Hoje, Jesus nos diz: apegue-se a mim. Você que está desenganado ou desenganada pela medicina, Jesus te convida, apegue-se a mim. Diz o Senhor para ti neste momento. Aleluia. Tem algo que para você é impossível? Para Jesus, para Deus, tudo é possível para aquele que crê. Amém? O que lhe causou sofrimento e medo? Muitas das vezes, muitas causas já me causaram sofrimento e também medo. Muitas. A quem você recorreu? Quando eu fui socorrida verdadeiramente, foi porque eu procurei Jesus. E quando eu não sabia procurar ajuda, eu tive a minha mamãe que procurou ajuda por mim. E minha mãe também era uma mulher de fé, da forma dela, da religião dela, mas ela tinha fé. Ela fazia as orações dela todos os dias.
e ainda ensinava a nós também. Como apegar-se a Jesus ainda hoje? Com a nossa atitude, a nossa fé. Oremos, Pai, somos gratos por teu amor. Não sentimos vergonha e medo. Tu nos aceita e nos chama de teus filhos. Amém. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde e que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre nós e nos traga a verdadeira paz. Amém. Graças a Deus.